Olá pessoal, essa videoaula é sobre ligação metálica. Vamos lá? A ligação metálica, ela é entendida como um rearranjo de átomos no espaço, onde nós temos o próton positivo cercado por um mar de elétrons, uma nuvem eletrônica. Os elétrons em constante movimento, esses elétrons negativos procurando então equilibrar, neutralizar esses prótons positivos. Podemos compreender a ligação metálica a partir do caleidoscópio, onde eu tenho um retículo cristalino metálico ordenado, cercado então por esse mar de elétrons, onde essa combinação vai gerando figuras geométricas ordenadas, Porque eu tenho o próton, o núcleo positivo, em uma posição fixa, com seus movimentos de spin, mas em uma posição fixa no retículo cristalino, cercado então por esse mar de elétrons. Os metais, eles possuem ligação metálica. E a ligação metálica, eu tenho os átomos metálicos ordenados num retículo cristalino metálico, cercado então pelo mar ou nuvem de elétrons. Eu represento os metais na forma de substâncias simples. Por exemplo, o alumínio Al, por seu símbolo. O ferro Fe, o sódio Na, o ouro Au e assim por diante. Tudo bem? Os metais, eles possuem propriedades características, como o brilho, O brilho metálico que reflete a luz. Eles possuem também elevada condutividade térmica. Como exemplo, a gente pode pensar em uma colher metálica, eu coloco ela no fogo, então com o tempo eu começo a sentir a colher ficando quente, Ou seja, a colher metálica, ela permite então a passagem do calor, fluxo de calor através dela, porque ela é metálica, chegando então até a minha mão, tá? Os metais também são muito bons condutores de corrente elétrica, tá? Isso acontece porque os metais, eles possuem elétrons livres. Os elétrons, como a gente viu, é um mar de elétrons ao redor do próton, do núcleo positivo. Dessa maneira, então, se eu aplicar uma corrente elétrica sobre o metal, os elétrons vão ter caminho para passar através do metal. Então, esse movimento de corrente elétrica, então, é permitido pelo metal. Daí, os metais serem bons condutores de corrente elétrica. Outra característica dos metais é sua maleabilidade. A maleabilidade é a capacidade de reduzir os metais a lâminas finas. Isso se dá com aquecimento e pressão. Isso ocorre porque na estrutura cristalina metálica os elétrons estão livres, esse mar de elétrons, então eles vão se ajustar rapidamente a novas posições dos núcleos positivos. Com isso, os metais possuem então a maleabilidade e também a ductibilidade, onde conseguimos formar fios com os metais. Finalmente, a última característica é a resistência à atração. É a capacidade que os metais têm de suportar grandes forças sem ser quebrados. Nessa etapa, então, vamos comparar as propriedades dos compostos metálicos com os compostos iônicos e moleculares, Em relação ao ponto de fusão e ebulição, estado físico nas condições ambiente, em relação à condução da corrente elétrica. Os compostos iônicos e metálicos
possuem elevados pontos de fusão e de ebulição, né? A grande maioria, tá? Já os compostos moleculares possuem ponto de fusão e ebulição baixo, né? O estado físico, nas condições ambiente, nas condições que a gente vive, teoricamente, então os compostos iônicos são sólidos e os compostos metálicos também são sólidos, né? A grande maioria, sendo que os compostos moleculares, eles podem se encontrar no estado sólido, líquido ou gasoso. Já quanto à condução da corrente elétrica, os compostos iônicos não conduzem corrente elétrica no estado sólido, como a gente viu, os compostos iônicos no estado sólido contêm os íons presos no retículo cristalino iônico, por isso que eles não conduzem. Já no estado líquido ou aquoso, os compostos iônicos conduzem, porque os íons já ficam livres, né, para permitir a passagem da corrente elétrica. Os compostos moleculares não conduzem corrente elétrica nem no estado sólido nem no estado líquido, já os compostos metálicos conduzem corrente elétrica tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Tudo bem? Desta maneira, nós terminamos essa videoaula sobre ligação metálica. Agradeço a participação de todos e até mais!